Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de R$6.000 por mês fazendo exatamente isso, compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fique aí com o vídeo. Neville Goddard, Fora deste Mundo, capítulo 1. O pensamento quadridimensional. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. João 14, 29. Muitas pessoas, inclusive eu, observaram acontecimentos antes que sucedessem, ou seja, antes que acontecessem neste mundo de 3 dimensões. Já que o homem consegue observar um acontecimento antes que ele ocorra nas 3 dimensões do espaço, a vida na Terra deve continuar de acordo com o plano, e esse plano deve existir em algum outro lugar, em outra dimensão, e deve estar se movendo vagarosamente pelo nosso espaço. Se os acontecimentos não eram deste mundo quando foram observados, então, para ser perfeitamente lógico, eles devem ter sido de fora deste mundo. E o que quer que exista para ser visto antes que ocorra aqui, deve ser predeterminado do ponto de vista do homem desperto no mundo tridimensional. Assim surge a pergunta: podemos alterar nosso futuro? Meu objetivo ao escrever essas páginas é indicar as possibilidades inerentes ao homem, mostrar que o homem pode alterar seu futuro, porém, alterado dessa maneira, ele forma novamente uma sequência determinística, começando pelo ponto de interferência, um futuro que será consistente com a alteração. A característica mais notável do futuro do homem é a flexibilidade. É determinada por suas atitudes, mais do que por seus atos. A base no qual todas as coisas repousam é o conceito que o homem tem de si mesmo. Ele age como age e tem a experiência que tem, porque o conceito de si mesmo é o que é, e por nenhuma outra razão. Tivesse ele um conceito diverso de si, agiria diferentemente. Uma mudança no conceito do eu automaticamente altera o seu futuro, e uma mudança em qualquer elemento das futuras séries de experiências alterará o conceito de si mesmo. As suposições que o ser humano considera insignificantes produzem efeitos consideráveis. Por causa disso, o homem deveria revisar seus conceitos e reconhecer o poder criativo que possui. Todas as mudanças acontecem na consciência. O futuro, embora previamente preparado em cada detalhe, tem vários desdobramentos. A cada momento de nossas vidas, temos diante de nós a escolha de qual futuro, dentre os vários futuros, escolheremos. No mundo, existem 2 perspectivas que todos possuem: o foco natural e o foco espiritual. Os antigos mestres chamavam o primeiro de a mente carnal e o segundo de a mente de Cristo. Podemos diferenciá-los como a consciência da vigília, governada pelos nossos sentidos, e uma imaginação controlada, governada pelo desejo. Reconhecemos esses 2 centros de pensamento na afirmação: ora, o homem natural não corresponde às coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. A visão natural confina a realidade ao momento chamado agora. Para a visão natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. A visão espiritual, por outro lado, enxerga os conteúdos do tempo. Ela vê os acontecimentos tão distintos e separados como são os objetos no espaço. O passado e o futuro são um todo presente para a visão espiritual. Aquilo que é mental e subjetivo para o homem natural apresenta-se concreto e objetivo para o homem espiritual. O hábito de ver apenas o que os nossos sentidos permitem deixa-nos literalmente cegos àquilo que, de outra forma, conseguiríamos ver. A fim de cultivar a faculdade de ver o invisível, podemos desvincular, frequente e deliberadamente, nossas mentes da evidência dos sentidos e focar nossa atenção em um estado invisível, senti-lo mentalmente e senti-lo até que tenha toda a distinção da realidade. O pensamento sério e concentrado, focado numa determinada direção, desliga outras sensações e a faz desaparecer. Só precisamos nos concentrar no estado desejado a fim de o ver. O hábito de retirar a atenção da região da sensação e concentrá-la nos desenvolvimentos invisíveis de nossa perspectiva espiritual permite que adentremos além do mundo dos sentidos e vejamos o que é invisível.
pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Romanos 1:20. Essa visão é completamente independente das faculdades naturais. Abra e apressa. Sem ela, essas instruções são inúteis, pois as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Um pouco de prática nos convencerá de que podemos, ao controlar nossa imaginação, remodelar nosso futuro em harmonia com nosso desejo. O desejo é a fonte da ação. Não poderíamos mover um dedo sequer se não tivéssemos o desejo de movê-lo. Não importa o que façamos, seguimos o desejo que, no momento, domina nossas mentes. Quando quebramos um hábito, nosso desejo de quebrá-lo é maior do que o nosso desejo de continuar com ele. Os desejos que nos impelem à ação são aqueles que prendem nossa atenção. Um desejo não passa de uma consciência de algo que nos falta, ou de que precisamos para tornar a nossa vida mais agradável. Os desejos sempre visam a algum ganho pessoal. Quanto maior o ganho que se antecipa, tanto mais intenso o desejo. Não existe um desejo absolutamente destituído de egoísmo. Onde não há nada a ganhar, não há desejo e, consequentemente, não há ação. O homem espiritual fala com o homem natural através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida e para a realização dos sonhos reside na pronta obediência a essa voz. A pronta obediência à voz do desejo é uma pressuposição imediata do desejo realizado. Desejar um estado significa tê-lo. Como disse Pascal, você não teria me procurado se já não tivesse me achado. O homem, ao assumir o sentimento do desejo realizado e ao viver e agir de acordo com essa convicção, altera o futuro em harmonia com essa assunção. As assunções despertam aquilo que afirmam. Assim que o homem assume o sentimento do desejo realizado, o seu ser quadridimensional encontra meios para o atingimento desse objetivo, descobre métodos para sua realização. Não conheço uma definição mais clara para os meios pelos quais realizamos nossos desejos do que experienciar na imaginação aquilo que experimentaríamos na carne se tivéssemos atingido o objetivo. A experiência do fim gera os meios. Com sua perspectiva ampliada, o ser quadridimensional constrói então os meios necessários e realização do fim aceito. A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos. Aqui está uma técnica que torna fácil encontrar os acontecimentos antes que ocorram, para chamar as coisas que não são como se fossem. Romanos 4:17. As pessoas têm um hábito de menosprezar a importância das pequenas coisas, mas esta simples fórmula para mudar o futuro foi descoberta após anos de pesquisa e experimentação. O primeiro passo para mudar o futuro é o desejo, ou seja, defina seu objetivo, saiba definitivamente aquilo que você quer. Em segundo lugar, construa um acontecimento que você acredita que encontraria logo em seguida ao cumprimento do seu desejo. Um acontecimento que insinua o cumprimento de seu desejo, algo que terá a ação da autopredominância. Terceiro, imobilize o corpo físico e induza uma condição semelhante ao sono. Deite-se numa cama ou relaxe numa cadeira. Imagine que você está sonolento. Então, com as pálpebras cerradas e sua atenção focada na ação que intenciona experimentar, em imaginação, mentalmente, sinta-se justamente na ação proposta, imaginando todo o tempo que você está efetivamente realizando a ação aqui e agora. Você sempre deve participar da ação imaginária e não meramente dar um passo para trás e assistir, mas deve sentir que está efetivamente realizando a ação, de modo que a sensação imaginária lhe seja real. É sempre importante lembrar-se de que a ação proposta deve seguir o cumprimento do desejo, e além disso, você deve se sentir em ação, até que ela tenha todas as características vívidas e distintas da realidade. Por exemplo, vamos supor que você deseje ser promovido no escritório. Receber um elogio seria um acontecimento que você obteria logo após a realização do desejo. Após selecionar essa ação como aquela que você experimentará na imaginação, imobilize o corpo físico e induza um estado semelhante ao sono, um estado de sonolência. Porém, um estado no qual você ainda consiga controlar a direção dos pensamentos. Um estado em que você está atento, sem esforço. Agora, imagine que um amigo está de pé diante de você. Ponha sua mão imaginária nele. Primeiro sinta real e sólida. Então, entabule uma conversação imaginária com ele, em harmonia com a ação.
Não visualize a si mesmo a distância no ponto do espaço ou a distância no ponto do tempo, sendo coagulado em sua boa sorte. Em vez disso, torne aqui o alhures e o agora, o futuro. O acontecimento futuro é uma realidade agora em um mundo dimensionalmente maior. E, estranhamente, o agora, num mundo dimensionalmente maior, é equivalente ao aqui, no espaço cotidiano tridimensional. A diferença entre se sentir em ação aqui e agora e visualizar-se em ação, como se você estivesse na tela de um filme, é a diferença entre o sucesso e o fracasso. A diferença pode ser apreciada quando você se imagina subindo uma escada. Então, com as pálpebras cerradas, imagine que a escada está à sua frente e que você sobe nela. Desejo, imobilidade física, quase se tornando sono, e ação imaginativa, na qual o sentimento predomina aqui e agora, não são apenas fatores importantes para alterar o futuro, mas também são condições essenciais na projeção consciente do eu espiritual. Se com o corpo imobilizado nos apossamos da ideia de fazer algo, imaginamos que o estamos fazendo aqui e agora, e mantemos a ação imaginativa focada no sentimento que cresce até o advento do sono, então é provável que despertemos além do corpo físico e nos encontremos em um mundo dimensionalmente maior. Com um foco dimensional maior e fazendo o que realmente queríamos e imaginávamos fazer na carne. Porém, quer despertemos lá ou não, em verdade estamos desempenhando a ação no mundo quadridimensional e vamos reencená-la no futuro, aqui no mundo das 3 dimensões. A experiência me ensinou a restringir a ação imaginativa, a condensar a ideia que será o objeto de nossa imaginação em um único ato e reencená-lo várias e várias vezes até que adquira o sentido da realidade. De outro modo, a ação se dispersará ao longo de uma faixa associativa e grupos de imagens associadas se apresentarão à nossa atenção. Em poucos segundos, elas nos levarão centenas de milhas de distância de nosso objetivo, em termos de espaço, e anos em termos de tempo. Se decidimos subir um determinado lance de escadas, por ser esse acontecimento que sucede à realização de nosso desejo, então devemos restringir a ação a subir esse lance de escadas. Se nossa atenção se dispersar, devemos levá-la de volta à tarefa de subir as escadas e continuar a fazê-lo, até que a ação imaginativa tenha toda a solidez e distinção da realidade. A ideia deve ser mantida no campo de apresentação, sem qualquer esforço de nossa parte. Devemos, com o mínimo de esforço, impregnar a mente com o sentimento do desejo realizado. A sonolência facilita a mudança porque favorece a atenção sem esforço, mas não deve ser forçada até o estágio de sono, no qual não mais poderemos controlar os movimentos de nossa atenção. O que queremos é um grau moderado de sonolência, no qual ainda conseguimos direcionar nossos pensamentos. Um meio muito eficaz de incorporar um desejo é assumir o sentimento do desejo realizado e então, no estado relaxado de sonolência, repetir várias e várias vezes, como na cantiga de ninar, qualquer frase curta que sinalize o cumprimento do desejo, como obrigado, como se nos endereçássemos a um poder maior por tê-lo feito por nós. Se, no entanto, buscamos uma projeção consciente num mundo dimensionalmente maior, precisamos manter a ação crescendo até que sobrevenha o sono. Experimente na imaginação, com todas as notas distintivas da realidade, aquilo que seria experimentado na carne, caso você tivesse atingido o seu objetivo, e você deverá, em tempo, experimentá-lo na carne, assim como havia feito na imaginação. Encha a mente com premissas, ou seja, afirmações supostamente verdadeiras, pois as suposições, embora reais para os sentidos, se transformarão em fatos, caso nelas se persista até que adquiram o sentido de realidade. Para uma suposição, todos os meios que promovam sua realização são bons. Ela influencia o comportamento de todos esses meios ao inspirar todos eles os movimentos e as ações, as palavras que tendem para o seu cumprimento. Para entender como o homem molda o futuro em harmonia com a sua assunção, devemos saber o que queremos dizer por meio de um mundo dimensionalmente maior, pois é para um mundo dimensionalmente maior que devemos ir, a fim de alterar nosso futuro. A observação de um acontecimento antes que ele sobrevenha implica que o acontecimento é predeterminado do ponto de vista do homem no mundo da terceira dimensão. Assim, para mudar as condições aqui nas 3 dimensões do espaço,
Devemos primeiro mudá-las nas 4 dimensões do espaço. O homem não sabe exatamente o que significa um mundo dimensionalmente maior e com certeza negaria a existência do eu dimensionalmente maior. Ele está bem familiarizado com as 3 dimensões da largura, espessura e altura e sente que se houvesse uma 4ª dimensão, ela deveria ser óbvia para ele, como são óbvias as dimensões da largura, espessura e altura. Uma dimensão não é uma linha, é qualquer maneira na qual uma coisa possa ser mensurada, que é inteiramente diferente de todas as outras maneiras. Ou seja, para mensurar um sólido quadridimensional, simplesmente o medimos em qualquer direção, exceto aquela de sua largura, espessura e altura. Existe outra maneira de medir um objeto, a não ser aquelas da largura, espessura e altura? O tempo mede minha vida, sem empregar as 3 dimensões de largura, espessura e altura. Ele dura um período definido. Podemos medir seu ciclo de vida sem usar as dimensões de largura, espessura e altura. O tempo é definitivamente uma 4ª maneira de medir um objeto. Quanto mais dimensões o objeto tiver, tanto mais substancial e real ele se torna. Uma linha reta que existe inteiramente em uma direção adquire forma, massa e substância através da adição de dimensões. Qual seria a qualidade que o tempo, a 4ª dimensão, daria que o tornaria tão vastamente superior em relação aos sólidos, assim como os sólidos são superiores em relação às superfícies e superfícies em relação a linhas? O tempo é um meio para mudanças na experiência, porque todas as coisas levam tempo. A nova qualidade é a mutabilidade. Observe que, se cortamos um sólido, o lugar do corte transversal será uma superfície. Ao cortar uma superfície, obtemos uma linha, e ao cortar uma linha, obtemos um ponto. Isso significa que o ponto não é nada mais do que uma seção transversal da linha, a qual, a seu turno, nada mais é do que uma seção transversal de uma superfície, a qual, por sua vez, não passa de uma seção transversal de um sólido, o qual, por sua vez, e para chegarmos a uma conclusão lógica, não passa de uma seção transversal de um objeto quadridimensional. Não podemos evitar a interferência de que todos os objetos tridimensionais não passam de seções verticais de corpos quadridimensionais. O que significa? Quando eu encontro você, eu encontro uma seção transversal do você quadridimensional, o eu quadridimensional que não é visto. Para ver o eu quadridimensional, eu preciso ver toda a seção transversal ou momento de sua vida, do nascimento à morte, e vê-los todos coexistindo. Meu foco deve incluir toda a vasta gama de impressões sensoriais que você experimentou na Terra, além das que você ainda pode encontrar. Devo vê-las não na ordem na qual elas foram experienciadas por você, e sim como um todo presente, já que a mudança é a característica da 4ª dimensão. Eu devo vê-las em um estado de fluxo, como um todo vivo e animado. Se tivermos isso claramente fixado em nossas mentes, o que isso significa para nós neste mundo tridimensional? Significa que, se pudermos nos mover ao longo da duração do tempo, podemos ver o futuro e alterá-lo como bem desejarmos. Este mundo que julgamos tão solidamente real é uma sombra a partir da qual e além da qual podemos a qualquer momento morrer. É uma abstração de um mundo mais fundamental e dimensionalmente maior. Um mundo mais fundamental abstraído de um mundo ainda maior e mais fundamental, e assim por diante, até o infinito. O absoluto é inalcançável por qualquer meio ou análise. Não importa quantas dimensões acrescentemos ao mundo. O homem pode provar a existência de um mundo dimensionalmente maior ao simplesmente focar sua atenção no estado invisível e imaginar que o vê e que o sente. Se ele permanecer concentrado nesse estado, seu ambiente atual deixará de existir e ele acordará em um mundo dimensionalmente maior, no qual o objeto de sua contemplação será visto como uma realidade concreta e objetiva. Intuitivamente, eu sinto que, se ele fosse abstrair seus pensamentos desse mundo dimensionalmente maior e mergulhar ainda mais fundo em sua mente, ele ocasionaria novamente uma externalização do tempo. Descobriria que toda vez que se recolhe à mente interna e ocasiona uma externalização do tempo, o espaço se torna dimensionalmente maior. E ele iria, portanto, concluir que tanto o espaço quanto o tempo são seriais e que o drama da vida nada mais é do que o escalar de um bloco de tempo dimensional multitudinário. Os cientistas explicarão um dia por que existe um universo serial.
Porém, na prática, é mais importante saber como usamos esse universo serial para mudar o futuro. Para mudar o futuro, precisamos apenas nos preocupar com 2 mundos da série infinita. O mundo que conhecemos através da razão de nossos órgãos corporais e o mundo que percebemos independentemente de nossos órgãos corporais. Fim do capítulo 1.